famílias mais carentes do Brasil. Por quê? Porque nós estamos com um aparato aqui para analisar os eventos climáticos extremos, ou seja, aqueles eventos que afetam a vida das populações vulneráveis por estarem próximos a rios, a represas, em locais de alta precipitação, sem as condições necessárias de defesa civil para conseguir um abrigo e uma proteção adequados. Então, o investimento aqui em ciência e tecnologia afeta a população mais pobre. Então, nós vamos recuperar um investimento na ciência em geral, mas, em particular, aquela ciência que dialoga com o dia a dia das famílias mais vulneráveis do ponto de vista climático, da mudança climática. O senhor chegou a falar em retomar a pasta única do Ministério da Ciência e Tecnologia? Permanece com essa proposta? Sim, é uma demanda da comunidade científica que eles tenham de volta o seu Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. E terão, porque foi um erro fundir com o Ministério das Comunicações, que tem outra agenda. E uma agenda que acaba engolindo a agenda de Ciência e Tecnologia em função da importância das teles e tudo mais. Ficou secundarizada a Ciência e Tecnologia. O que nós temos que fazer é retomar a agenda concentrada em ciência, levando em consideração aquela ciência que dialoga com o dia a dia da inovação voltada para as famílias mais pobres. Na área da saúde, por exemplo, é uma prioridade. Nós estamos parando de investir em vacina, em pesquisa científica para combater epidemias e na área de mudança climática. Isso acaba com a vida de uma família. Um evento, uma alta precipitação sem que a defesa civil atue, você não ocasiona apenas a perda de bens, mas de vidas. Você veja que desde que o investimento foi feito, o número de óbitos caiu drasticamente. Se a gente parar de investir, isso vai voltar. Duas casas. Importante saber que um governo sai com alta legitimidade, né, das urnas, mas é obrigado a dialogar democraticamente com o Congresso Nacional eleito, né, pelo povo. O presidente é eleito pelo povo, mas senadores e deputados também. Por isso que fica aqui o nosso apelo: votar em deputados e senadores coerentes com a proposta de presidente que você está escolhendo. Votar no presidente e procurar eleger o deputado e senador que concorde com aquelas ideias, para que a pauta avance mais rapidamente. Candidato, o Datafolha saiu essa madrugada, o senhor continua estabelecido no segundo lugar, mas ali um empate técnico com o Ciro Gomes. Qual que é a sua avaliação dessa pesquisa? Olha, eu sempre sou muito criterioso para falar de pesquisa, porque pesquisa é sempre um retrato do momento, mas a tendência é de que a nossa candidatura cresce, né, consistentemente por todos os institutos. Já é a quarta pesquisa que sai essa semana e as quatro nos dão em segundo lugar com tendência de alta. Não temos que nem nos afetar positivo ou negativamente com isso. Vamos continuar trabalhando, expressando os nossos pontos de vista, que eu penso que é o melhor programa de governo do país. Validado pelo presidente Lula, validado pelo PT, pelo PCdoB, pelo PROS. Enfim, nós estamos com a consciência de que nós temos um plano de recuperação rápida do país. O senhor tem a segunda maior rejeição atrás do Bolsonaro. Isso tem alguma relação com o antipetismo, na sua opinião? Olha, essa é uma boa nova, né? Porque na cidade de São Paulo, por exemplo, que eu estava atrás, eu já superei no segundo turno. Né? E foi uma cidade onde eu fui prefeito. Então é importante mostrar que já está tendo uma reversão de votos consistente. Agora, nada disso está estabelecido. Precisa trabalhar. Nós precisamos continuar debatendo, dialogando com a sociedade, levando as nossas propostas para o cidadão. Como nós temos segurança de que temos o melhor plano, a nossa convicção é que nós vamos continuar crescendo. Mas isso exige trabalho, e não é só dos candidatos, é dos militantes, é do movimento popular, todo mundo empenhado em resgatar o Brasil para os brasileiros. Nesse contexto, o senhor acredita em mudar a estratégia, deve se manter, vai buscar o tal do voto útil que muita gente tem falado? Não, nós vamos continuar na mesma linha, de dizer que o plano Lula de governo vai chegar à casa do cidadão comum. Queremos o tempo de prosperidade
que os nossos governos propiciaram para a população. O senhor falou em Florianópolis, inclusive, que alguns partidos de outras coligações manifestaram concordância, leram o plano de governo e manifestaram concordância. Sim. Quais foram esses partidos? Olha, tem vários setores do PSB que já manifestaram aderência, assim, concordância com boa parte, né, do que está escrito ali. Também no PMDB tem, sobretudo no Nordeste, setores importantes que querem manter diálogo conosco ainda no primeiro turno, e nós vamos continuar dialogando com as forças políticas que endossem aquelas ideias. Aquelas ideias recuperam a economia e a dignidade do povo brasileiro. Não é um erro insistir em aliança com o MDB e o diálogo com o MDB depois de tudo que aconteceu? O importante é que forças políticas adiram ao nosso plano, concordem com o nosso plano, porque nós vamos ter que votar esse plano no Congresso Nacional. Quanto mais gente expressar, sem pedir nada em troca. O senhor acredita nisso, em acordo programático com o MDB, um partido que tem um histórico fisiológico grande? Eles concordaram com você? Com algumas pessoas, sim. Né? Com o partido como um todo, sob a liderança do Temer, é muito difícil. Concordo com você. Mas eu penso que essa unidade está sendo rompida pela prática. Nós temos o melhor programa para o país, eu tenho certeza que nós vamos ter, com negociação, ninguém é ingênuo, com negociação, mas haverá disposição de tirar o país da crise. Candidato, o seu plano fala em tomar medidas jurídicas contra uma possível venda da Embraer para a Boeing. Se esse negócio for realizado até o fim do ano, o senhor como presidente tem alguma medida jurídica para tomar? O chamado ato jurídico perfeito, aquele que não pode ser contestado, né, nós vamos respeitar como sempre respeitamos. Mas nós estamos fazendo chegar à população de que nós somos contra essa venda assodada, a precipitada, que não foi dialogada com a sociedade, como as outras alienações que estão sendo feitas das nossas riquezas. É um erro um governo que não tem voto vender o nosso patrimônio sem diálogo com a população. E a Embraer, que é aqui da região, ela é fruto de muito investimento público em ciência e tecnologia. É um patrimônio nacional, inclusive para a área da defesa. Não é só um patrimônio privado. Ela tem repercussão na nossa defesa. Então não poderia ser tomada uma decisão sem mínimo de diálogo com o Congresso e com a sociedade em geral. E possível alguma garantia de emprego? Se houver possibilidade jurídica de reversão, com certeza nós faremos. Em geral, qual é o papel dessa região para o seu governo? Olha, eu tive a honra de ser ministro da Educação num momento em que nós expandimos os investimentos, inclusive aqui para São José. Nós temos um Unifesp aqui no Centro Tecnológico, da época do Reúne, que foi um programa que eu deflagrei de levar universidades públicas para todo o interior do Brasil. E aqui o rendimento é excepcional. Para cada real investido, você tem muito de retribuição de professores, pesquisadores. Nós já temos aqui pós-graduação, temos quase 2.000 alunos de um investimento recém-feito. A Unifesp se espalhou pelo interior de São Paulo. Isso foi muito importante para o desenvolvimento da ciência paulista e para a ciência brasileira, porque o Estado de São Paulo produz muito conhecimento. Então nós vamos também ter que retomar isso. Falar de emprego, só a última de emprego, a gente está numa região muito industrializada, nós temos aqui pelo menos 3 montadoras, enfim. A recuperação do emprego se dá num primeiro ano de governo seu? As medidas que vão ser tomadas a partir de janeiro são todas no sentido de recuperar emprego. Primeiro, aumentando a renda das famílias, de classe média e classe baixa. Porque a classe média e a classe baixa, quando tem renda, vai para o consumo. E o consumo é que aquece a economia. Então, em primeiro lugar, diminuir os impostos da classe média e da classe baixa, para que elas consumam mais, ativando a economia. Segundo lugar, falei e repito, nós vamos regular o sistema bancário. O juro que está sendo praticado no Brasil é incompatível com a situação da economia, com a necessidade de gerar empregos. Ninguém tem coragem de ir num banco tomar emprestado para abrir um negócio, porque o lucro não paga o juro. Então, tem que baixar o juro, porque o lucro é o que é. Tem que baixar o juro para que os empreendedores voltem a tomar emprestado para abrir padaria, farmácia, cabeleireiro, enfim, expandir, né? Pequenas fábricas, para expandir o seu negócio. Em terceiro lugar, nós temos que encontrar espaço no orçamento, e aí o teto de gasto é um impedimento para isso, para voltar, pelo menos, a concluir as obras públicas. São 2.800 obras de porte que estão paradas, e se tomarmos o conjunto, são 7.000. Mas 2.800 já diagnosticadas como dando prejuízo hoje, por estarem paradas. Uma obra parada, você começa a perder o dinheiro que você investiu.
Não é que você deixa parada e retoma depois. Ela começa a se degradar. Então isso nós temos que impedir, porque é o dinheiro do contribuinte que já foi investido. Isso gera emprego. Ok, tá bom, gente. O MDB do Nordeste